Se você deixou sua Bíblia aberta, é só voltar um pouquinho aí, falar sobre Gênesis 16. Gênesis 16, o último versículo do capítulo. Você que achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Abrão, aqui ele não tinha mudado o nome, né? Vai ser mudado agora. Quando Abrão, versículo 16. Abrão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Pula para o versículo 15. Diz assim: Deus disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, e reis de povos procederão dela. Amém? Só até aí, Pai querido, nós estamos aqui nessa noite e nós precisamos te ouvir, Senhor. Então eu te peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da tua palavra, Deus, e que a tua palavra venha gerar frutos, bênçãos, milagres, fé, venha restaurar nossas vidas, e que no nome de Jesus, pela autoridade do teu nome, que a tua palavra também gere cura em nossos corações. E desde já repreendemos todo e qualquer espírito acusador, todo e qualquer espírito contrário, ladrão da tua palavra perturbador, todo e qualquer espírito, Pai, de incredulidade, que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus, e que a tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade e produza frutos em nossas vidas, ao que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Pablo, dá aqui a chave para o diácono Marcelão, por favor. Eu tenho a chave errada. Me perdoe. Aqui nesse texto nós vemos a história de Abraão, um pouco antes de onde a gente estava falando no ofertório, né? Aqui Isaac ainda não havia nascido. E Abraão, ele estava num tempo de espera daquilo que Deus havia prometido a ele. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque isso me lembra um pouco dos meus tempos de infância. Quem aqui, quando criança, já fez besteira? Às vezes eu brinco que a gente já fez arte. Teve pessoas que não fizeram arte, então acho que não tiveram infância, não sei, talvez foram igual a Adão, já nasceram adultos, glória a Deus pela sua vida. Eu fui criança e fiz algumas besteiras. E eu me lembro da minha saudosa mãezinha dizendo:
Se correr, é pior. Ou às vezes dizia um ditado, galinha de casa não se corre atrás. E aí a gente fazia aquela besteira, a mãe falava isso, a gente corria. Daqui a pouco a gente voltava para casa e achava que a mãe tinha esquecido. E aí, de repente, do nada, minha mãe ela gostava de puxar a nossa orelha, né? Do nada vinha um puxão de orelha, do nada vinha alguma coisa assim desse tipo, e a gente, a nossa mãe não esqueceu. Nesse texto aqui, que diz Abraão, ele estava vivendo um momento de crise na sua fé. Porque, eu não sei se você percebeu, eu fiz questão de ler o versículo 16 por isso, ele havia tido um filho com, vamos dizer assim, com a estratégia humana. Tentando resolver o problema de ter uma descendência, ele e Sara tiveram uma brilhante ideia de ter um filho fora da direção de Deus, fora daquilo que Deus havia direcionado. E esse filho nasceu aqui. E depois que Ismael nasceu, quantos anos se passaram sem Deus falar nada? Não sei se você prestou atenção, mas está escrito no texto. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quando inicia o capítulo 17, Abraão já está com 99 anos. Quantos anos se passaram? Cadê os irmãos bons de matemática aí? Ou que de repente ainda estão no colégio, que estão com a cabeça fresca. Quantos anos se passaram, queridos? 13 anos. 13 anos se passaram sem Deus falar nada. 13 anos se passaram sem nenhuma manifestação de Deus. 13 anos se passaram sem nenhuma voz de Deus, sem nenhuma palavra de Deus para Abraão e nem para Sara. 13 anos de silêncio total. Imagina Abraão, queridos. Ele havia gerado um filho fora da vontade de Deus. Ele havia gerado um filho que não era da promessa. O que pode ter passado na cabeça de Abraão, queridos? Até então, Abrão. Talvez ele possa ter pensado, a gente tentou dar um jeito aqui e parece que Deus aceitou, porque ele não falou nada, então vida que segue. Deus vai abençoar Ismael. Talvez esse fosse um pensamento. Um outro pensamento talvez também poderia ser, e eu acho que a gente fez besteira. Porque agora, a partir de hoje, Deus não fala mais nada com a gente. Deus não manifestou mais nada, não indicou mais nada, não sinalizou mais nada. Eu acho que para a gente acabou. Eu acho que o plano e o projeto de Deus para a minha vida acabou. Porque Deus não falou mais nada. E aí, ao final de 13 anos, com Abraão já com 99 anos e Sara com 89, o Senhor aparece a Abraão novamente e ele reafirma e reforça as promessas e palavras que ele tinha dado a Abraão antes. Como que dizendo, ei Abraão, eu estou aqui para dizer para você, você pode ter errado, você pode ter falhado, mas se você mantiver a sua fé em mim, eu ainda posso abençoar a sua vida, eu ainda posso operar milagres na sua vida, eu ainda posso te usar como um canal de bênção. Eu queria trazer isso para nós nessa noite. Porque às vezes a gente acha que porque cometemos algum erro no meio da caminhada, é como se Deus acabasse com a gente. Se dependesse que só a gente acertar, queridos, nenhuma promessa se cumpriria. Quem é que acertou sempre? Fale da sua própria vida. Quem é que acertou sempre? Não. Na Bíblia, quem acertou sempre? Abraão, que é o pai da fé, o homem que aprendeu a confiar em Deus. Se você for ler a história de Abraão, Abraão ele viveu em Ur dos Caldeus, ou seja, na Babilônia antiga. E lá era um lugar idólatra, onde tinha muitos ídolos. E aquele homem aprendeu a confiar em um único e verdadeiro Deus e iniciou essa fé. Mas ele não foi perfeito.
Apesar da fé que ele tinha ser uma fé íntegra, mas ele não foi perfeito, ele cometeu seus percalços. Mas ainda assim, a palavra de Deus veio até a vida dele para realizar o propósito e o plano que Deus tinha com ele. E conosco também não é diferente. Talvez você tenha chegado aqui, tenha cometido erros, tenha tropeçado, tenha tomado decisões erradas, mas a sua fé ainda está em Deus. Se a sua fé ainda está em Deus, Deus ainda pode operar um milagre. Deus ainda pode te usar. Deus ainda pode fazer de você uma bênção e cumprir as promessas que Ele deu para você. Diga amém aí no seu lugar. Diga glória a Deus se você está me entendendo. Então aqui a gente vê a mão de Deus sobre a vida de Abraão. Apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar dele tentar muitas vezes, ele ter tentado fazer as coisas do seu próprio jeito para dar um jeitinho naquilo que Deus tinha falado para ele que faria. E aqui a gente aprende uma outra coisa. A gente aprende que, primeiro, Deus pode me abençoar apesar das minhas falhas. Isso é uma coisa que a gente aprende nesse texto. Deus, ele pode cumprir as suas promessas apesar, às vezes, da gente se atrapalhar. Deus ainda pode cumprir as suas promessas. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para nos abençoar apesar das nossas fraquezas. Diga graças a Deus aí no seu lugar. Ele tem poder para nos abençoar apesar das vezes a gente fraquejar na fé. Diga que bom servir a um Deus misericordioso. Amém. A gente aprende isso aqui nesse texto. Mas existe uma outra lição que está por trás disso. Porque o texto também nos ensina que sair da vontade de Deus também não é bom. Gera problemas. Traz consequências. Deus pode me abençoar? Pode. Mas eu sair da vontade de Deus para tentar dar uma ajuda gera problemas para Deus, para consertar, mas também gera problemas para quem? Para nós mesmos. Porque foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Essa tentativa deles de fazer cumprir a promessa de Deus pela sua própria força fez com que problemas viessem para eles mesmos. Agar gerou problemas para Sara, porque se achou melhor do que ela, porque tinha gerado um filho de Abraão. Ismael depois trouxe problemas para dentro de casa, até depois quando Isaac nasceu. E existem problemas da descendência deles com a descendência de Abraão até os dias de hoje. Então, Deus pode me abençoar apesar das minhas fraquezas? Pode. Mas a gente não pode esquecer que os nossos erros, os nossos pecados, eles trazem consequências. E é por isso que Deus, ele nos aponta o caminho certo a seguir. Porque Ele quer que a gente trilhe um caminho que não gere problemas para nós mesmos. Porque Ele tem poder de consertar, mas é a gente que passa por sofrimentos, é a gente que passa por lutas, é a gente que passa por situações difíceis na vida. Então nessa noite, Deus está nos dando duas palavras. A primeira é, eu vou te abençoar apesar das suas fraquezas. A primeira é, eu vou sustentar você e cumprir minhas promessas, apesar às vezes você tentar ajudar e atrapalhar as coisas. Essa é a primeira palavra. Mas a segunda palavra de Deus para nós é muito melhor seguir a orientação de Deus, porque nos livra de muitos problemas, de muitos sofrimentos. Quem aqui é filho e diz, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse ouvido um pouquinho mais, a minha vida estaria melhor, mas a gente não ouviu, né? Aí eu falo para os mais jovens, ouça os seus pais, ouça o seu pastor, ouça o seu líder. Eles têm mais sabedoria que vocês, já viveram mais, já apanharam mais, já sofreram por decisões erradas que tomaram. E às vezes o pai fala, a mãe fala, porque ele não quer que você passe pelos mesmos sofrimentos que eles passaram. Aqui Deus, ele faz isso.
E é interessante você observar nesse texto que o capítulo 16, que é onde fala tanto do nascimento de Ismael, da fuga de Agar, de Agar tentar não se sentir melhor do que Sara, essas coisas todas, isso tudo acontece no capítulo 16. No capítulo 15, que foi o texto que foi pregado hoje pela manhã, Deus traz uma palavra para Abraão, faz uma aliança com Abraão. E no capítulo 15, Abraão estava vendo de uma grande vitória sobre os reis que tinham enfrentado lá Sodoma. Abraão foi lá para livrar Ló e tinha tido uma grande vitória. Deus ali faz uma aliança com ele. Deus ali faz uma palavra com ele. Deus ali faz um pacto com ele. Passa o capítulo 16. Abraão resvala, vamos dizer assim, escorrega na fé. E vem o capítulo 17, em que Deus novamente traz a aliança de volta, traz o pacto de volta. E aqui ele ainda expande o pacto, trazendo o pacto, a aliança da circuncisão. Se a gente tirar o capítulo 16, olha só que bênção que seria Gênesis. Deus iria falar com Abraão no capítulo 15, iria fazer uma aliança com ele. No capítulo 17 ele ia fazer a circuncisão. E olha só que bênção. Excluiria o capítulo 16. Não teria problema nenhum. Se Abraão tivesse confiado 100% em Deus, era esse o plano. Não precisava ter o capítulo 16. Era só ter uma aliança e depois Deus iria expandir a aliança e iria cumprir a sua promessa. E me chama a atenção porque a gente leu aí que Deus falou com Abraão que ele viria no devido tempo para cumprir a sua promessa. Ou seja, passou o capítulo 16, Abraão completou os 86 anos, tentou fazer as coisas do jeito dele, não resolveu, e tudo aconteceu no tempo que era para acontecer. Às vezes a gente quer apressar as coisas. Era para Abraão ter Isaac com 99, com 100 anos. Não com 86, como ele tentou fazer. Tentar apressar as coisas não fez Deus agir atabalhadamente. Não, Abraão tentou agir, então vamos apressar aqui o céu para fazer as coisas acontecerem. Não. Deus não se desesperou no céu pela antecipação de Abraão. Pelo contrário, tudo aconteceu no seu devido tempo. As nossas ansiedades não apressam o céu. Deus não vai se desesperar no céu porque você está ansioso. E nem vai apressar as coisas para fazer nas nossas vidas por causa da nossa ansiedade. Deus vai nos ensinar a confiar nele e saber que as coisas precisam acontecer no seu devido tempo. Eu ouvi só um amém, o outro amém com um suspiro, né? Amém. Tá difícil, pastor, mas amém. Imagina, queridos, para Abraão, depois de gerar Ismael, esperar 13 anos de silêncio, queridos. 13 anos de Deus não fazer nada, não falar nada. E lembre-se que Abraão, ele não tinha a Bíblia escrita nem para consultar, porque a Bíblia só foi escrita por Moisés mais de 400 anos depois. Ele só tinha a voz de Deus para ouvir, e Deus ficou 13 anos sem falar nada. Ainda assim, aquele homem conseguiu manter uma fé que seja, talvez não estava tão forte por ter tentado com Ismael, mas ele manteve a fé. E Deus veio até ele dizendo: Abraão, eu não me esqueci das promessas, passaram 13 anos, eu fiquei em silêncio, mas a minha palavra ainda está de pé. Eu não me esqueci das promessas. Você pode ter achado que eu esqueci, você pode ter achado que as promessas caíram por terra, mas eu não me esqueci das promessas. Está tudo dentro do meu cronograma. Não está no teu, mas no meu cronograma está. E está tudo acontecendo no seu devido tempo. Chegou
chegou a hora, queridos, do milagre acontecer na vida de Abraão, mas aconteceu não foi pela pressão dele e de Sara, aconteceu porque Deus tinha planejado que acontecesse naquele tempo. Por que Deus queria que acontecesse naquele tempo? Porque era necessário que o nome de Deus fosse glorificado ali. Era necessário que fosse entendido por Abraão e Sara principalmente, e posteriormente por Isaac, após nascer e ouvir o testemunho, de que aquela gravidez foi por um milagre. A nação de Israel, ela não se iniciou por obra humana, ela se iniciou por um milagre. E a nação de Israel se iniciou por um milagre na vida de Abraão. Depois Isaac também orou para que Rebeca gerasse filhos. Então teve um milagre também. E depois teve milagre na vida de Raquel. Então foi uma nação que foi gerada por milagres. Para que o nosso Salvador Jesus viesse através de uma nação não feita por obras de mãos de homens, mas uma nação que foi gerada pelo próprio Deus. Abraão talvez não soubesse disso naquela hora, não entendesse isso, mas havia um plano muito maior em operação na vida dele e através da vida dele. Então nessa noite, Deus está falando comigo e com você. Deus está fazendo milagres através da sua vida e na sua vida, e está através de você cumprindo um plano muito maior, que é o plano da redenção da humanidade, que Deus está manifestando através da igreja hoje, que somos nós. Para que isso aconteça, tem um tempo certo para que as coisas se realizem. Não adianta a gente tentar forçar a barra para fazer cumprir a nossa vontade. Não adianta a gente tentar dar uma ajudinha em Deus e resolver as coisas na força do nosso braço. O que Deus pede de nós é o que Deus pediu a Abraão. Abraão, confia em mim. Abraão, eu sei o que eu estou fazendo. Abraão, eu sei aonde eu estou te levando. Abraão, você não sabe para qual terra você está indo, mas eu sei exatamente para onde eu estou te levando. Abraão, você não está vendo ainda a sua posteridade, e você nem vai ver, só vai ver Isaac, mas haverá uma posteridade da sua descendência muito maior do que as estrelas do céu que você possa contar. Se a gente imaginar só a igreja hoje, tem mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo que professam a fé cristã. Imagina só, tem 1 bilhão de estrelas, sei lá, no céu. No dia que Abraão olhou para o céu, não, disse que só tinha não sei quantas mil lá, não dava para ver 1 bilhão. No céu tem, mas visivelmente não. Então tinha muito mais do que ele poderia contar. Deus fez algo extraordinário na vida dele. Deus cumpriu a sua promessa na vida dele, mas exigiu dele fé, confiança, que ele continuasse colocando a sua confiança plenamente em Deus. E aí ele faz questão, né? Por isso eu fiz questão de ir até o versículo 16, porque fala de Sara. Deus faz questão de frisar para Abraão e para Sara também, de que ele geraria um filho. Para ele não ter uma outra ideia brilhante de gerar um filho de uma outra mulher, seja ela qual for, Deus fala, não, Abraão, o filho vai ser de você. E vai ser da sua esposa. Não vai ser de outra mulher, não tenta inventar outra ideia não, Abraão, você já criou problema demais para nós. Agora, para nós, para Deus e para ele também. Agora, Abraão, para você não ter dúvida, você vai gerar um filho, vai ser das suas entranhas, e vai ser das entranhas da sua própria esposa. Para que ele tivesse a certeza de que a bênção iria se realizar através da vida dele e de Sara, apesar da velhice deles. A fé em Deus, queridos, é uma fé que não ignora a realidade da vida. Porque se a fé precisar ignorar a realidade da vida, ela é uma mentira. Deus não disse que a Sara era jovem, nem disse que Abraão era jovem. Deus sabia exatamente quem era Abraão e quem era Sara. Sabia que já havia passado o tempo deles, especialmente de Sara, havia passado o tempo dela de fertilidade.
Mas ainda assim Deus falou, é essa mulher, aonde todos podem dizer que é impossível, é nesse impossível que o meu poder vai se manifestar, e o meu poder vai se manifestar para que o meu nome seja glorificado, e a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Talvez hoje você esteja diante de impossíveis também, meu irmão. Talvez hoje você esteja diante de impossíveis também, minha irmã. Como é que eu vou conseguir vencer os meus desafios? Como é que eu vou conseguir lidar com as situações que eu enfrento? Como vencer esse mundo lá fora? Como me estabelecer? Como criar filhos nesse mundo lá fora? Talvez você tenha diversos questionamentos, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Se há uma promessa, se há uma palavra liberada sobre a sua vida, ainda que o impossível esteja diante de você, pelo poder da palavra, esse impossível vai cair por terra, essa limitação vai cair por terra, e você vai alcançar lugares, você vai alcançar coisas, você vai alcançar posições impossíveis aos olhos humanos, porque Deus liberou uma palavra, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Diga amém aí no seu lugar. E se você crê, aplauda o Senhor com o seu melhor. Creia, queridos. Deus não pede que a gente entenda. Ele pede que a gente creia. Como é que Abraão vai gerar um filho já idoso em Sara, que além de ser estéril, o tempo de fertilidade dela acabou? Como é que vai nascer uma criança? Eu não sei explicar, mas eu creio. Deus falou que vai te abençoar em alguma área da vida. Vou fazer você ser o melhor profissional na área que você escolher. Amém. Como é que vai fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou abrir um escritório? Não tem dinheiro. Não tenho conhecimento, não vim de família rica, não vem de um pai que já tem essa profissão e vou assumir o escritório dele. Como é que vai dar certo isso? Eu também não sei, meu irmão. Não sei explicar. Mas eu creio. Porque se há algo impossível aos olhos humanos, como é que você vai explicar algo que o homem não pode realizar? Está fora do nosso âmbito, está fora da nossa alçada, está fora da nossa compreensão humana. E por isso Deus espera que a gente apenas creia. Você não sabe como vai ser, você não sabe para onde você está indo, mas creia que Deus vai te dar aquilo que só Ele pode dar. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu ainda te mostrarei. Mas eu já tenho terra, Senhor. Por que você dá minha terra para ir para outra terra? Porque é a terra que Deus vai te dar. Então ele foi. Nesse texto aqui que nós vemos, você vai gerar um filho através de Sara. Como é que vai ser isso, Senhor? Não sei. Mas que vai ser, vai. E aconteceu. No texto que nós lemos de Gênesis 22, Deus falou para Abraão, Abraão, vai lá e oferece seu filho. E se você for ler a carta aos Hebreus, no capítulo 11, que trata dos heróis da fé, e está ali Abraão também listado entre eles, diz que a fé de Abraão era que Deus poderia até ressuscitar o seu filho. Foi o que aconteceu? Não. Ele simplesmente foi, ele creu em Deus. Mas a forma como Deus resolveu não foi aquela que ele esperava. Mas que Deus resolveu. E é isso que ele espera de nós, queridos. Às vezes a gente pensa, Deus vai fazer de um jeito. E você chega lá e não é daquele jeito que você esperava. Mas é de um jeito muito melhor do que você pensava. Porque o nosso Deus, ele pode fazer as coisas infinitamente mais. Eu gosto mais da outra versão que é: Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus não está limitado à nossa capacidade de pensar e nem de realizar. Ele está limitado à capacidade dele de operar milagres e maravilhas, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Então nessa noite que nós estamos aqui, talvez você tenha um tempo de espera.
Abraão, desde seu chamado aos 75 anos, até a promessa se cumprir, 25. Ou desde a tentativa frustrada dele de gerar um filho fora da bênção de Deus, fora da promessa de Deus, até Deus falar com ele novamente, 13 anos de silêncio. Talvez você esteja vivendo um tempo assim, parece que nada está acontecendo na sua vida. Eu já passei por períodos assim de orar e parece que nada acontecia. Meu Deus do céu, parece que os céus fecharam, parece que Deus parou de trabalhar. A gente passa por momentos assim. E a palavra de Deus para nós é: continua confiando. Não perca a sua confiança, a sua fé em mim, porque as promessas, se você mantiver a fé em Deus, se você mantiver a sua comunhão com Deus, Deus, apesar das suas falhas e fraquezas, Ele ainda pode operar um milagre, porque Ele é Deus. Amém. Se Ele for limitado às nossas fraquezas e falhas, Deus não vai fazer nada na vida de ninguém, só na vida de Jesus, porque foi o único que não falhou, foi o único que não errou. Agora, se nós falharmos, nós mantivermos a nossa comunhão, se nós falharmos, nós mantivermos a nossa fé, ainda estamos aptos a viver milagres e maravilhas, e o projeto e propósito de Deus se cumprir em nós e através de nós. E se você está me entendendo, diga amém aí no seu lugar. Não confie em Deus, meu irmão. Talvez você chegou aqui e ainda não trilhou o caminho errado. Ainda não tentou resolver com as suas próprias forças. E Deus está dizendo para você: confie em Deus. Não tenta por outro caminho, não tenta ajudar Deus, não. Deus não precisa de ajuda, não. Precisa que você creia. Precisa que você confie. Precisa que você siga a orientação. É isso que Ele precisa. Se você fizer isso, vai ser muito melhor, vai evitar muitas coisas. Mas se você já tomou o caminho errado, já tentou resolver com as suas próprias forças, e deu de cara na parede, Deus está aqui para dizer: eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Aleluia. Se você colocar a sua fé em mim, um milagre ainda vai acontecer na sua vida. Se assim você crê, diga amém aí no seu lugar e aplauda o Senhor mais uma vez. E faça isso com o seu melhor. Se coloque de pé. Quero orar por nós. Feche seus olhos. Pai querido, a Tua palavra nos diz que o Senhor deu uma medida de fé para cada um. E se nós estamos aqui num domingo à noite, Pai, é porque há uma fé em nossos corações. Há uma expectativa ainda em nós de ver a Tua ação, de ver um socorro, de ver a Tua palavra se cumprindo em nós, de ver promessas se realizando, de ver sonhos se realizando em nossas vidas. Então, nessa noite, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão pelas nossas fraquezas. Às vezes, como Abraão, a gente tem uma brilhante ideia de resolver as coisas do nosso jeito. É uma promessa de Deus, mas a gente pensa que é a gente que vai realizar na força do nosso braço. Não, meu irmão. Se é a promessa de Deus, Ele é responsável em cumprir a palavra dEle nas nossas vidas. Então, Pai, perdoa os atalhos que a gente tenta tomar, perdoa as vezes que a gente tentou resolver as coisas na sabedoria do homem e a gente quebrou a cara muitas vezes. Perdoa-nos, Pai. E nessa hora, de forma especial, eu quero te pedir que o Senhor jogue por terra toda qualquer acusação e condenação do inimigo contra nossas vidas. Porque muitas vezes, em momentos assim, o inimigo, ele se aproveita, porque às vezes há um silêncio de Deus, Deus se cala, mas o inimigo fica perturbando a nossa mente, dizendo: ih, Deus se esqueceu de você, e a promessa não vai mais se cumprir, para você acabou, e você cometeu essa falha aí, e não tem mais jeito para você. Que essas condenações do diabo caiam por terra, na autoridade do nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A tua palavra diz em Romanos capítulo 8: quem condenará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ah, Pai, nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Fomos justificados pela obra perfeita e completa de Cristo na cruz. Então toda a condenação, toda a acusação do diabo, que cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus.
Mas também quero te pedir, Pai, uma coisa linda em Abraão nesse texto, é que ele também não ficou se acusando, nem se boicotando, dizendo, para mim acabou, não tem mais saída. E nem quando Deus falou com ele, ele falou, já era para mim. Não, se Deus falou, há ainda uma oportunidade para mim. Então eu quero te pedir também, Pai, às vezes nós somos os nossos maiores algozes. A gente acha só porque a gente errou que não tem mais jeito para a nossa vida. Às vezes a gente foi educado que só recebe quem recebe presente de Natal, do Papai Noel, só quem foi o bonzinho, só quem foi aquele certinho o ano todo, e às vezes a gente acha que para nós acabou porque a gente não foi o certinho. Que nessa noite, toda e qualquer autoflagelação, autocondenação, que caia por terra também na autoridade do nome de Jesus. Aceite o perdão de Deus para a sua vida, meu irmão. Aceite o perdão de Deus para a sua vida, minha irmã. Aceite a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aceite que Deus ainda tem um plano com a sua vida. Aceite que Deus ainda pode te usar e te abençoar. Aceite que Deus ainda pode cumprir suas promessas na sua vida, apesar das fragilidades que você manifesta, porque todos têm fragilidades. Cura os nossos corações nesta hora, Pai, porque nós queremos ver se cumprindo a Tua palavra em nossas vidas. Como diz o texto, Abraão ali resvalou, mas tudo aconteceu no devido tempo. O nascimento de Ismael não impediu que Isaac viesse. Deus, e no nome de Jesus, as nossas fraquezas e falhas não vão impedir dos Teus milagres acontecerem em nossas vidas. Vem milagre de Deus sobre as nossas vidas neste tempo. Vem cumprimento de promessas nas nossas vidas neste tempo. Vem realização de sonhos e planos e projetos de Deus na nossa vida nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder e a Tua glória em nós e através de nós, e cumpra os Teus planos nas nossas vidas nesses dias. Essa é a nossa oração, nosso clamor, Pai, porque nós cremos num Deus de poder que realiza o impossível em nossas vidas. Talvez aos olhos humanos seja impossível, mas para Deus é possível e vai se realizar, porque servimos a um Deus que é todo poderoso. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas, entregando nossas situações, entregando as nossas demoras, porque nós cremos num Deus que aos nossos olhos está demorando, mas tudo está acontecendo no seu devido tempo. Confiamos em Ti, Pai. A gente é apressado por natureza, mas nós queremos dizer que vamos nos submeter ao Senhor e confiar em Ti, com a certeza de que o Senhor está nos trilhando pelo caminho certo e fazendo as coisas acontecerem no tempo certo, para que o melhor do Senhor venha sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, entregando nossas vidas e nossos corações em Tuas mãos e Te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode mais uma vez dizer um glória a Deus aí e aplaudir ao Senhor com o seu melhor.